Paradoxo Local, o outro lado do Oeste. Um programa com moderação de Diogo Honório. Seja bem-vindo a mais um Paradoxo Local, o programa da Benedita FM, que olha para o país como quem olha para um GPS. Sabe onde está, mas não percebe como é que ali chegou. Hoje voltamos a ter um debate a dois. Comigo em estúdio estão Bruno Letra e José Marques Ralheiro. Na nossa região, muitos têm sido os cemitérios alvo de furtos. Não só é deixado um rastro de destruição, como são roubados objetos em bronze, cobre ou latão. Os autarcas afastam cenários de contratação de vigilância 24 horas por dia, mas mostram-se solidários com a indignação das populações. O que se pode fazer para evitar que estas situações se continuem a repetir? Ainda hoje vamos falar na inauguração da ALEB, a Área de Localização Empresarial da Benedita, que teve lugar no passado dia 28. Estava prevista a presença do Primeiro-Ministro Luís Montenegro, que por motivos de saúde teve de se fazer representar pelo Ministro da Economia, Pedro Reis. Agora, a segunda asta pública está agendada para dia 15 de maio, sendo que as propostas devem ser apresentadas até 28 de abril. Teremos 75% da ALEB vendida até ao final do ano. São algumas das perguntas que vamos querer ver respondidas nos próximos instantes, logo depois de passarmos pelo destacável desta semana. Hoje começamos pelo destaque do Bruno, que nos quer falar sobre o Centro de Educação Especial, Reabilitação e Integração de Alcobaça, mais conhecido por CIRIA, e estão agendadas novas eleições para 16 de abril, não é verdade? Ora, boa noite, Diogo, boa noite, José Serralheiro, boa noite a todo o auditório da Benedita FM. Sim, vai haver eleições dia 16 de abril, isto porque o Tribunal... O Ministério Público ordenou que fossem repetidas, não fossem repetidas, que fossem marcadas novas eleições, uma vez que as últimas não foram consideradas válidas. O atual presidente da outra vez disse que não se ia candidatar, desta vez disse já em vários jornais, em vários locais, que não se vai candidatar, até na RTP, na entrevista que foi feita. Os homens também se veem pelo que dizem, veem-se pelo que fazem, não pelo que dizem, e eu estou muito curioso para saber se ele vai se candidatar ou não. Acho que se ele não se candidatar, logo fica logo apresentado, independentemente das razões que sejam, fica logo apresentado. Mas pior que isso foi o que infelizmente se passaram nas últimas eleições, porque este presidente que está lá, há uma altura que havia um sócio que se exaltou um bocado, disse umas coisas mais altas, ele chamou logo a polícia para identificar a pessoa e dizer que a pessoa tinha sido um bocado exaltada a falar com ele, e depois ele, no final das eleições, exalta-se de tal maneira que duas pessoas tiveram que o agarrar e pôr fora do espaço quando ele queria bater noutro. Quer dizer, muitas vezes nós vitimizamos e depois somos os que fazemos o pior. E eu estou a dizer isto porquê? E estou a contar esta situação porquê? Porque eu acho que tenho visto aqui um conjunto de processos de vitimização, de manobrar várias questões que me deixa muito preocupado e põe em causa como é que esta associação está a ser gerida e o que é que está a acontecer. Por isso eu estou curioso. Aliás, se vocês forem ouvir as declarações que passaram na RTP, acho que é na RTP, na prova dos factos, agora não consigo dizer qual é o programa, e quando se houve gravações internas da pessoa a incitar à violência contra o outro candidato, quer dizer, isto passa todos os limites que podem imaginar. Quer dizer, passa todos os limites, partindo do princípio que da última vez apareceram 100 e tal votantes que não estavam previstos e coisas deste ano. Desta vez foi feita uma Assembleia Geral, definiu-se as regras para a próxima eleição, foram as mais democráticas possíveis. Estou muito curioso para ver se esta pessoa vai ser candidata ou não, ou se vai alguém desta candidatura. Se for, só mostra que aquelas pessoas não conseguem largar o CIRIA, e para não conseguirem largar é porque há ali qualquer interesse por trás daquela situação. Vamos ver. Eu acho que a rotatividade é boa nas associações para ver as coisas. Já foi apresentada uma lista, já é conhecida como tendo sido apresentada, que era a anterior lista que se queixou dos resultados e que na realidade numa das urnas ganhou. As outras aparecem sempre à última da hora, porque as outras estão internamente dentro. Desta vez também se pediu que os cadernos fossem divulgados mais cedo,
e que tivessem o código de recibo de pagamento, que eu estou para ver se vai aparecer ou não o número do recibo e a forma de pagamento dos sócios. Estou muito curioso para ver se os serviços fazem isso. Mais uma vez, tenho pena pelos utentes, faço um apelo para as pessoas pensarem pela sua cabeça, virem o que é que foi dito na comunicação social, virem o que é que forem dito, não acreditem em coisas que andam a divulgar internamente. Reparem, o presidente aparece um bilhete escrito que ele diz que aparece no carro dele, que até pode ter sido escrito por qualquer pessoa que nem tenha nada a ver com isto, ou até por próprio, eu acho que não, mas vamos imaginar que acontece, e depois usam um mail da associação a dizer: vejam o que estão a fazer ao meu presidente. Quer dizer, isto parte de uma manipulação tão grande. E se vocês virem as provas dos factos, quando ele faz sentimento à violência e depois é questionado, ele diz que não, diz que está a criar autonomia aos outros para fazer as coisas. Quer dizer, não bate nada certo neste processo. E quando nós vimos isto, pensamos: meu Deus, o que é que poderá estar a acontecer com aqueles utentes e com aquelas pessoas? Por isso, mais uma vez, as pessoas pensem pela sua cabeça. Dia 16 de Abril, votem em consciência. Votem também a haver uma rotatividade, que acho que é importante, a rotatividade nas instituições, exatamente para haver pessoas que não se ficam donas das associações e confundem associações com elas próprias. O José quer destacar-nos as 7 leis espirituais do sucesso, uma obra de Deepak Chopra. Estou certo? Sim, boa noite. Eu acho que boa noite ao Bruno, boa noite eu. Tantos anos, o homem já está velho, o homem já está um bocado gasto. Não interessa. Este livro é um livro muito famoso, que vendeu cerca de 5 milhões de exemplares, e eu penso que, a propósito que falaram aqui da seria, realmente há pessoas que desencontram-se, andam perdidos, pessoas que não têm a vida resolvida e depois só atrapalham os outros na vida. É os tais, eu costumava dizer quando trabalhava, que as pessoas que não têm a vida resolvida não tiveram berço. Portanto, tem berço, complica tudo. Ora bem, ele então aponta 7 leis: a lei da potencialidade pura. Ou nós nos alinhamos com o poder que tudo se manifesta no universo, e obtemos, se nós nos alinharmos, obtemos tudo o que desejamos. A lei da doação. Dar e receber são diferentes aspectos de fluxo de energia. Lei do karma, causa e efeito. Colhemos o que plantamos. Lei do mínimo esforço. A inteligência da natureza funciona sem esforço. As flores não tentam desabrochar, elas desabrocham. Os patos não tentam voar, eles voam. Agora, a lei da intenção e do desejo. Inerente a toda a intenção e desejo está a mecânica para a sua realização. Lei do dinamismo. No distanciamento está a sabedoria da incerteza, e nesta sabedoria está a liberdade em relação ao nosso passado, ao conhecido. Lei do Dharma, ao propósito de vida. Todos têm um propósito de vida, algo único para dar aos outros. Pronto, nós somos uns seres individuais, cada um veio ao mundo com uma intenção, tem um propósito, e vale a pena existir, e vale a pena ler estes livros, porque são livros considerados de autoajuda, mas cada vez mais é difícil viver e saber viver. E com os destaques afixados, vamos agora para o nosso serviço público. Os cemitérios da região têm sido alvo de uma onda de assaltos, mas isso já não é uma novidade. Em outubro de 2024, o Diário de Leiria dava conta de furtos nos concelhos de Leiria e Pombal. No mês passado, a agência Lusa noticiou roubos nos cemitérios de Abrantes e pouco depois o Jornal de Cá descrevia os mesmos acontecimentos, mas no cartaz. De acordo com o Jornal das Caldas, nos últimos dias a região oeste registrou quase 20 furtos entre os concelhos de Peniche, Bombarral, Óbidos, Lourinhã e Alcobaça. Além dos danos que os assaltantes provocaram, também roubaram peças em bronze, cobre ou latão e imagens religiosas como pequenas estátuas. Se folhear as páginas da última edição do Jornal do Alcoa, de 27 de março, vai perceber que só no concelho de Alcobaça foram identificados furtos entre os cemitérios do Bárrio, da Sela, de Cós, Alpedriz e Montes, da Vestiaria e da Benedita.
Por cá, o assalto ocorreu no sábado, dia 22 de março, no período da hora de almoço. Ao final do dia, a Junta de Freguesia Beneditense emitiu um comunicado nas redes sociais onde pediu que a população verificasse as campas dos seus familiares. A Benedita FM chegou a falar com a presidente da Junta da Benedita, Maria de Lourdes Pedro, que deixou o apelo para que os lesados se dirigissem à Junta e não deixassem de apresentar queixa na GNR. É triste para nós, né? Porque é sempre, mas sabemos que ninguém pode fazer nada. É sempre um assunto muito sensível e que nós tratamos sempre com muito carinho, portanto custa-nos sempre que nos aconteçam estas coisas, mas infelizmente aconteceu e pedimos, o que nós mais pedimos é efetivamente isto, é que as pessoas verifiquem se efetivamente faltam objetos nas campas e que não deixem de apresentar a queixa. Não pensem que não vale a pena, porque vale a pena. Vale a pena que a GNR possa ter elementos em seu poder para também prosseguir o seu trabalho. Maria de Lourdes Pedro, presidente da Junta de Freguesia da Benedita. Bruno, começando por si, ainda que estes assaltos não sejam recorrentes no nosso cemitério, acha que a comunidade se sente segura em relação aos espaços públicos? Eu acho que sim. Eu não sou uma pessoa de fazer dramas e há conta de casos pontuais que acontecem, as pessoas depois fazerem um drama e às vezes fazerem restrições maiores do que acontecem. É verdade que é apetecível a questão do latão e do bronze que existem em alguns cemitérios. Anda aí certamente um gangue que anda a fazer isso repetidamente. Certamente as forças policiais, que eu acredito nelas, vão acabar por conseguir perceber quem é que é estas pessoas, e não é uma coisa que acontece com frequência, por isso agora também não devemos criar aqui um clima de insegurança, porque há um processo que houve um processo que não está correto, é verdade, e que as pessoas vão ser punidas se forem apanhadas, e acho que facilmente acabarão por ser, ou pelo menos a história diz que geralmente estas pessoas acabam por ser apanhadas, e não vamos agora confundir isto com um plano. Acho que o que a Presidente aqui tem razão é as pessoas apresentarem queixa, para serem mais queixas, para obrigar as forças policiais a atuarem e terem legitimidade para atuar. E pronto, acho que não podemos acreditar que estamos numa terra insegura, até porque eu acho que não há insegurança na nossa terra, sinceramente, e não se sente isso. Há casos pontuais, não podemos vê-los como sendo os casos normais. Isto faz-me lembrar às vezes. O outro dia falava com uma pessoa de São Martinho que dizia que às vezes há regulamentos que são altamente fechados por causa de casos pontuais e depois às vezes estão a fazer coisas que não fazem sentido. Por exemplo, a Junta de Freguesia há uns anos com o cemitério levou um regulamento a dizer que as crianças com menos de 9 anos não podiam estar no cemitério sem ser acompanhadas. E a pessoa referia uma coisa, que era que tinha perdido a mãe com 8 e que às vezes queria ir lá. E imaginem, se houvesse esta restrição, ele não podia ir. Quer dizer, nós às vezes fazemos restrições em função de uns casos pontuais. Pode haver um miúdo de menos de 8 anos que um dia foi fazer algumas coisitas mal feitas, mas isso também não vai inibir os outros. Por isso acho que, vamos ver uma coisa, sempre houve larápios, sempre houve ladrões, as polícias sempre investigaram. Acho que ainda não chegámos a um ponto de insegurança, nem devemos criar esta onda de medo que depois traz-nos restrições de liberdades bem piores, e hoje infelizmente por causa das redes sociais, por causa de toda a gente ter uma câmara no telemóvel, já hoje há tanta restrição social que nem nos passa pela cabeça. José, ter um vigilante nos cemitérios 24 horas por dia pode acabar por resultar numa despesa elevada para as autarquias. Lá está, este foi um caso esporádico, mas pergunto-lhe na mesma, acha que este gasto de ter uma vigilância permanente se justificava? Se vamos por aí, é um bom negócio a abrir, segurança e vigilante, né? Já temos hospitais, já temos em tanto lado, mas eu penso que não, o caminho não é esse. Agora é preciso fazer estudar e ver estas ambiências, porque provavelmente isto é se calhar são os mesmos que visitaram os cemitérios todos, é o mesmo grupo de pessoas, digo eu. Agora, as pessoas também, não vejo que aquele lado também de para haver cemitérios, na Benedita, não sei se há assim valores que vale a pena fazer um vandalismo para recuperar coisas que podem não ter expressão. Portanto, a vigilância não. Agora, o que é que se pode fazer com o encerramento? Ele tem uma hora de fecho, mas também parece que foi na hora do almoço, não é?
Não estava lá ninguém também. Não sei, eu também não faço ideia os tragos que aconteceram na Medita. Eu também não fui lá ver a campa do meu pai, não sei se há lá uma danificação. Mas enfim, acho que não é pela parte da segurança. Se calhar ter as pessoas alertas e provavelmente, sei lá, defenderem-se mais. Eu acho que as pessoas não podem. Não sei que valores é que há lá. Eu vejo as campas e tal, não sei se há lá alguma coisa, mas, por exemplo, especial valor. Mas como é que aqui as pessoas se podiam proteger mais? Não fosse isso, se o tempo for mais visitado, se as pessoas fizerem mais prática de mais visitas, provavelmente está sempre gente presente, não sei. Mas não sei, como ele diz, são ocorrências que acontecem e que a gente deve estar atentos, mas isto são ondas, não é? Esta foi uma onda que passou, provavelmente o gangue pode ser o mesmo, que fizeram isso, os carros colocam-se no instante, não é? Provavelmente, mas parece que não é preciso ter pânico. É preciso realmente valorizar o problema e as pessoas, muito bem, como diz a Presidente da Junta, apresentarem queixas de danos feridos, porque estas coisas às vezes, por umas coisas, vão buscar outras. Daqui a nada isso pode estar tudo armazenado em um sítio qualquer e a polícia, e bem, tem chegado lá. Mas acha, por exemplo, que depois, ou seja, falamos aqui na questão de que confiamos no trabalho da polícia, mas e a justiça portuguesa? Acha que pune de forma suficiente este tipo de crimes? Olha, eu estou muito preocupado. Se não conseguem punir violência sexual, não sei como é que vão punir, está a perceber? Eu não sei se é culpa do juiz, se é culpa da legislação, eu não sei de quem é a culpa, mas aparentemente as pessoas estão a assistir a coisas que parecem um bocado estranhas, não é? Por fazer aquela tripla violação em Lourdes, depois ainda meter nas redes sociais e as pessoas, não sei, se calhar a legislação não permite os juízes que os juízes cumprem as leis, digo eu, ou devem cumprir. Bruno, faço-lhe basicamente a mesma questão. Acha que as punições deviam de ser mais severas ou são suficientes? Eu acho que o problema não está nas punições, o problema está depois na aplicação da lei. Nós em Portugal temos um sistema de justiça que é bastante complexo, porque é muito... Há países que valorizam, e as pessoas não têm um bocado às vezes consciência disto, há regimes jurídicos que valorizam mais a justiça e há regimes jurídicos que valorizam mais a segurança. E que valorizam a segurança na perspectiva de a lei está escrita e as pessoas terem a segurança que os crimes têm aqueles limites máximos e mínimos. E depois dá-se aqui uma característica de ambiguidade, que é o facto da prova, o facto de a aplicação do mínimo e do máximo e tudo isto. Eu acho que nós temos bastantes leis. O problema que nós temos muitas vezes é, mais do que o que é aplicado a nível da lei, é o tempo que demora até haver qualquer processo. E isso é que depois vai fazendo com que as pessoas vão enfraquecendo. E depois todas não vão acreditando na justiça. Eu acho que hoje em dia falar-se, e eu sei que há aí um partido que tem muita questão de vamos aumentar as penas. O problema não é aumentar as penas porque elas estão lá previstas, o problema tem a ver com a aplicação real das penas e com a rapidez dos julgamentos que não existem. Pronto, e depois isto tudo é que leva a que haja um descrédito na justiça. Eu acho que o problema não está no tempo de penas, não tem a ver com isso, está mesmo nesse processo do problema da justiça estar muito lenta. Uma pessoa já é apanhada, demora 10 anos, depois ao fim de 10 anos já tudo mudou na vida, já não faz sentido aquela aplicação, já não vamos fazer com que aquele indivíduo durante aqueles 10 anos ainda manteve-se na prática de outros crimes. Mas se vocês verem, às vezes temos presos que ainda estão na prisão e estão a ser julgados ainda de outros crimes e vêm cá fora. A questão dos cúmulos jurídicos então é uma coisa por demais, porque como há tanto tempo para investigar para isto tudo, vai permitindo que a pessoa continue a praticar crimes e depois no fim juntam-nos todos e não pode passar mais do que X tempo. Eu acho que o problema tem a ver é mais de fundo do que as penas. As penas, o aumentar o número de penas faz-me lembrar aquela questão no Código da Estrada que é, está lá um sinal de andar a 90, se houve um acidente passa para 60, se houve outro passa para 40.
E a única coisa é que se vai lá pôr um sinal, mas o acidente não deixa de acontecer, nem a punição. Eu acho que é um bocado por aí. Mas tendo em conta ainda que estão previstas as obras de ampliação do cemitério aqui da Benedita, por exemplo, de forma a futuramente evitar que isto possa acontecer com tanta facilidade, porque neste caso não estamos a falar, não foi durante a noite, portanto... Eu percebo isso, mas vamos imaginar que vamos pôr um vigilante no cemitério da Benedita. Quer dizer, saia mais caro o vigilante do que sermos roubados quase todos os dias, ou pelo menos mais ou menos assim. Por isso, se calhar também temos que pôr um bocado na balança do deve haver. Se me disserem que por alguma razão podem pôr algumas câmaras de filmar na lógica de videovigilância, a videovigilância a mim é uma coisa que não me assusta, desde que tenha as regras específicas de quem é que pode ter acesso e em que momentos é que se pode ter acesso às gravações. Já tive em alguns países que as ruas eram todas monitorizadas com videovigilância e eu não me sentia incomodado com aquilo, pelo contrário, até me sentia mais seguro. E isso agora até foi aprovado para acontecer em Caldas da Rainha, em certas ruas. E eu acho que isso, onde há ruas que sejam complicadas, se quem tiver acesso sejam pessoas das forças policiais, em caso de denúncia ou qualquer coisa, faz sentido. Não é para quem quiser estar ali a ver e saber, e não vai ser o Presidente da Junta que tem acesso às câmaras do cemitério, quer dizer, isso não faz sentido nenhum. O que faz sentido é, se houver isso, acho que faz sentido poder-se pôr, mas é o que eu digo, foi um caso isolado, ou seja, se fosse uma coisa que acontecesse, uma situação que as pessoas sentissem que o cemitério estava mal iluminado, que gradualmente aconteceu isto 5, 10, 15 vezes, já começa a fazer sentido haver ali para ser dissuasor esse tipo de equipamento. Este é um caso isolado, vamos pensar. Isto faz-me lembrar agora uma história que, quando abriram as piscinas da Benedita, com medo de assalto, tinha-se um segurança 24 horas, com medo de roubar a água. Quer dizer, gastou-se imenso dinheiro com segurança e se fosse entrassem lá iam roubar a água e pouco mais. Não, é uma coisa que eu acho que hoje não faz sentido. Alguma videovigilância pode-se pôr dentro de algumas regras, isso não me choca. Agora, tirando isso, acho que é um exagero. José, peço-lhe só, antes de irmos para a nossa pausa, que me diga aqui a sua opinião quanto à possibilidade de ou não de existirem câmaras de vigilância em locais como, por exemplo, o cemitério. Não sei, isto aqui nada é o Big Brother, está em todo lado, não é? Não faço ideia. Eu acho que é preciso estar atento e, se calhar, eu não sei. Não sei se essa é a solução ou não. Não sei se isso é viável. A pessoa está a chorar, porque tem que saber que se está filmada, está a chorar, não sei o que. É uma parte muito íntima das pessoas. Penso que não vejo apropriado. Agora, filmar os acessos cá fora, a ver as pessoas que vão entrar, talvez, mas não sei. Isso tem que ser conjugado. Se há este problema e se ele existe e aconteceu em vários conselhos, os presidentes se reúnem e estudem a melhor forma para chegar lá. Muito bem, já a seguir vamos então falar sobre a inauguração da área de localização empresarial da Benedita, Aleb para os amigos e zona industrial para quem assim o preferir. O Ministro da Economia, Pedro Reis, marcou presença e os autarcas da região aproveitaram para lhe deixar alguns recados. Vamos ficar a conhecê-los daqui a nada, logo após uma curta pausa deste lado do Oeste. Até já. Estamos de volta para a segunda parte deste paradoxo local. 2 dos maiores investimentos do município alcobacense foram inaugurados na passada sexta-feira, dia 28 de março. Falo na área de localização empresarial da Benedita e no panorama multiusos de Alcobaça. Para a inauguração era esperada a presença de Luís Montenegro, mas sem que nada o fizesse esperar, o primeiro-ministro teve de cancelar a sua agenda por razões de saúde. Nesse sentido, e em sua representação, esteve presente o Ministro da Economia, Pedro Reis, a quem os autarcas de Alcobaça e da Benedita fizeram questão de deixar alguns recados. Por exemplo, a Presidente da Junta da Benedita, Maria de Lourdes Pedro, disse o seguinte: Senhor Ministro, estamos aqui. A região do Oeste está aqui. Precisamos de investimento em infraestruturas, ligações interregionais, melhoramentos do IC2, linha do Oeste, redes de transportes públicos. Precisamos fortalecer o tecido empresarial. São eles que criam riqueza. Precisamos de incentivar os jovens empresários. Precisamos de investimento na saúde. Enfim, precisamos de um país com políticas a longo prazo, com estabilidade
e por isso contamos consigo. Já Hermínio Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, reforçou a importância dos acessos da região, assumindo que é muito meigo a pedir. Temos uma obra que é fundamental, é a ligação a norte agora. Ou seja, estamos bem ligados a sul, estamos pessimamente ligados a norte, nem que seja até a Porto de Mós. Não peço muito, Sr. Ministro, eu sou muito meigo a pedir. Mas também não pode esquecer algo que é fundamental para nós, que é a coesão territorial. E aqui falo da ligação rápida à sede de Conselho. À margem da cerimónia, o presidente da Câmara assegurou junto dos jornalistas o compromisso do município em avançar com a segunda fase da área de localização empresarial da Benedita. O compromisso da Câmara é que com 75% dos lotes vendidos que arrancamos de imediato para a segunda fase da Alep. Ou seja, que é a criação de mais quase 50 lotes. Prevejo isso até julho, agosto. Nós lançámos agora a segunda asta pública, que foram mais 22. Estamos a falar já de 40 lotes. A seguir, não tenho dúvidas que temos condições para isso. O convite vai ser mais baixo do que este. Este praticamente são 10 milhões, mas o convite que é sempre um investimento de 5 milhões, mas estamos preparados para isso. Hermínio Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Alcobaça. Já o Ministro da Economia fez questão de sublinhar que a Aleb é um exemplo da aposta no crescimento. Muitas vezes os portugueses se perguntam, com tanto investimento, com tanto fundo que vem para a economia portuguesa, o que é que isto significa para o dia-a-dia dos portugueses? Para a PME, para os empreendedores, mais até que para as grandes empresas, para as localidades, para as comunidades, para o interior. Isto é um exemplo acabado da vantagem de estarmos a apostar no crescimento e de nos compararmos bem com os outros países. Pedro Reis, Ministro da Economia. Recorde-se que a segunda asta pública está aberta e até dia 28 de abril os interessados podem apresentar as suas propostas. Ela terá depois lugar no auditório da Junta de Freguesia da Benedita a 15 de maio. A informação pode ser consultada na íntegra no portal do município. José, agora começo por si e pergunto-lhe aqui com base nos depoimentos da Presidente da Junta, ela que destacou ao Ministro da Economia algumas questões que nós já aqui temos levantado, como os melhoramentos do IC2, redes de transportes públicos, também os incentivos aos jovens empresários. Acha que estes avisos podem surtir algum efeito na altura por que passamos? Eu acho que podem ser, se forem sustentados. Eu estou-me a lembrar, e já disse aqui, que nós fomos alvo de uma experiência de desenvolvimento comunitário nos anos 60 e era bom que se pensasse na medida do futuro os próximos 15 anos, 2030, 2040. Quando é que queremos a Benedita? E isso é bom, ela fazer essa alerta, mas é bom que haja uma comissão de desenvolvimento local, com parcerias com entidades especialistas nessa matéria, saber que medida é que queremos daqui a 15 anos, até 2040, 2050, o que é que queremos da Benedita? Porque só assim, fazendo esse caminho, isto não é nada mais prático que uma boa teoria, é preciso ter um suporte teórico. Queremos a Benedita o quê? Quais são os ramos que devemos desenvolver? Vamos manter os ramos tradicionais, as empresas tradicionais, da pedra, da cutelaria e da pedra, cutelaria e calçado? Ou vamos tentar ver outras linhas de produção que possam ser mais competitivas, possam competir melhor com no estrangeiro, etc. A Benedita não há nada que diga que não pode sonhar. Ter tecnológico, ou ter empresas que se podem fazer caminho, como tem Leiria, como tem não sei o quê. Portanto, temos aqui empresas muito na vizinhança com esse propósito. Agora, a ALE, para mim, surgiu tarde, mas queria realmente referenciar e dar os parabéns às pessoas que tiveram na origem deste processo. Ele depois, com uma escolha do terreno, tinha muitas condicionantes, demorou este tempo, não sei se é fatal, se não é fatal. Há muitas empresas que já estão em Rio Maior, ou algumas empresas, e é bom que realmente dinamismo. Mas isto, continuo a dizer, é preciso depois um caldo de cultura industrial e desenvolvimento industrial, não é só crescimento, que permita até ajudar. Devia ter quase um gabinete técnico de desenvolvimento, chamemos-lhe assim. Podia ter um profissional ou dois permanentes, mas depois outros que fossem, porque só assim é que chega, não vale a pena estar a dizer ao ministro, não, é preciso depois a nível local dizer, não queremos isto. Por exemplo, o Presidente da Câmara não percebi bem, o acesso ao norte está diferente do acesso ao sul, não sei, a estrada é IC2, não sei o que é que ele querá mais. Agora, eu acho é que a Benedita, esta estrada da Benedita, e não hoje vimos um acidente ali no cartaz, e quem olha com atenção, aquelas estradas são demasiado estreitas, quer dizer, os caminhões passam ali com as caminhonetes à tabela, aquele é um pequeno descuido, bateu,
descontrolou a viatura. Agora, dentro desse domínio, eu acho muito bem que a medida, e mais, está-se a fechar um ciclo, ou seja, as empresas que, a SICAB, a Fapocal, não é? Fapocal, e muitas empresas que são nascentes nesse caldo, que foi o desenvolvimento comunitário dos anos 60, e estão a fechar esse ciclo. Há pessoas e empresários, quando há continuidade nos filhos, muito bem, eles sentem coragem e vão fazer uma boa transmissão, mas quando não há, a tendência delas é a fechar. Está a perceber? Eu acho que é preciso procurar quais são os potenciais. A medida tem muito estudante, tem muito engenheiro, tem muita gente que se formou nas universidades, e era bom que começasse a desenvolver coisas que tivessem mais base tecnológica, ou seja, coisas com design, coisas que pudessem fazer outro tipo de mercado, está a ver? Sim. E isso ajuda a economia da medida. Não sei se é possível. Por outro lado, as escolas também têm que acompanhar os externados. A medida não tem uma escola profissional, que foi um falhanço, que ela teve preparado no externado e depois não a ativaram. É preciso ter formação das pessoas. O hospital precisa de um eletricista, tem que formar, não é? Agora já é uma escola sem fim, não sei o quê. Mas de qualquer maneira isto não é um todo integrado, é talvez um lixo, não basta dizer que queremos isto, não, é preciso ter alguém que pense quais são os caminhos que se devem percorrer, quais são os eixos de desenvolvimento que pretendemos. Eu acho que a medida cresce assim. Bruno, a Presidente da Junta também apelou à valorização dos jovens empresários, e aqui um pouco também indo ao encontro daquilo que o José estava a dizer. Acha que a Benedita tem feito o suficiente para atrair e apoiar estes jovens empreendedores, ou essa deve ser uma questão que passa apenas pelo poder central? Eu estava a ouvir aqui as declarações e aqui e lá, porque eu também fui à inauguração. E cada vez o sketch do Ricardo Araújo Pereira, do Gato Fedorento, faz mais sentido, que é, eles falam e não dizem nada. E pelo menos foi o que eu tive esta sensação, porque eu vejo aqui a Presidente da Junta a falar da linha do Oeste, tudo bem, que, pronto, não percebo aqui diretamente o que é que tem a ver com a Benedita, vejo aqui a falar de outros assuntos. Ok, a requalificação do IC2 está a ser feita ou acabou de ser feita, é verdade, mas foi uma obra que entretanto também já não está assim num estado, já esteve, agora até foi requalificada, por isso o discurso já estava, então vamos cá ver os problemas dos últimos 5 anos e falamos sobre aquilo. Depois vem aqui o Presidente com a ligação do Norte, que eu não percebi, a ligação à sede do Conselho deve estar a falar, mas isso faz sentido, que é a estrada para a Benedita, mas isso também depende, que é uma coisa que já se fala há imenso tempo. Eu sei que eles também estavam à espera do Primeiro-Ministro, depois já vão com o Ministro da Economia. Aqui o que o José Serralheiro estava a dizer é, na Benedita tem que haver uma reflexão, não é só na Benedita, em todo o Conselho, que é que Benedita é que nós queremos e que Conselho de Alcobaça é que nós queremos, porque nós vivemos num ambiente que é, vem cá um ministro, um primeiro-ministro, ou vem cá um ministro da Economia. Se nós vimos, temos que preparar um dossiê, temos que saber o que é que queremos, e não vamos mandar assim umas achas para as pessoas dizerem, muito bem, eles falaram sobre isto. Não, quer dizer, temos que saber exatamente o que é que estamos a falar. Nós fizemos uma zona industrial em que o Presidente, eu ouvi agora a questão dos lotes e disso tudo, que parece um mercado imobiliário. Isto está agora a começar, está tudo a vender, há esta euforia inicial. Eu quero ver se daqui a 2 anos as ações as cláusulas de reversão de quem não fez as coisas vão executadas ou não. A questão de fazer um edifício de apoio em que fizesse, em vez de fazer uma zona industrial ou uma área de localização empresarial, ter uma agência de desenvolvimento que fosse captar e pensar o desenvolvimento para as empresas daquela região, o pensar qual é que é o valor acrescentado que podemos trazer às nossas empresas para serem mais competitivas no mercado global, agora europeu e asiático, porque agora com a questão das tarifas dos Estados Unidos começa a pôr algumas dúvidas e vamos ter alguns problemas em relação a isso. Pôr-nos a preparar com algumas câmaras de comércio onde é que são os novos mercados que podemos ir desbravar, porque se vamos perder o mercado americano vamos ter que ganhar novos mercados, e também criar alguma, quando se fala em jovens empresários, criar alguma incubação até industrial para isso, e a criação de algumas academias de empreendedor
para que o espírito de empreendedorismo na Benedita não morra e que os jovens continuem a cultivar este espírito empreendedor. Porque quando agora estávamos a falar aqui da questão de muitas vezes os empresários não terem sucessão, é porque os próprios filhos também já não querem ser empresários e não querem ser empreendedores, porque isto de ser empresário é muito bom quando os outros dizem ele é empresário e correu bem, mas há muitos que correu mal, e ser empresário é uma vida difícil, porque é uma vida instável que nunca ninguém sabe sempre o que é que tem que pagar, nunca sabe bem o que é que vai receber. E isto é ser empresário. Por isso nós temos que cultivar esse espírito, porque era uma das riquezas que a Benedita tem. Por isso, acho que, eu fui à inauguração, também vou ser muito crítico. Houve ali questões que eu não compreendi. Eu sou amigo e tenho respeito pelo presidente da direção da cooperativa do Externato, mas não percebi porque é que ele tem uma palavra depois da presidente da junta e até ali uma intervenção. Acho que, sinceramente, acho que as coisas têm sítio e fazem sentido. Ou queriam apresentar um projeto de integração em que dizem a escola está integrada aqui e temos aqui o presidente do Externato com base neste protocolo que vamos assinar hoje na inauguração, ou então pô-lo a falar, para mim acho que não fez sentido nenhum. Depois, o presidente acho que teve muito mal numa coisa, muito mal. Estavam 2 ex-presidentes da Câmara vivos. Quem conhece a história sabe que nunca facilitou muito o processo para haver a zona industrial da Benedita há 40 anos. Outro, quem sabe a história, sabe que nos últimos 10 anos foi o que mais lutou para que esta zona industrial fosse feita e concluída. E metemos os dois no mesmo saco. Queria aqui agradecer aos 2 presidentes da Câmara, antigos presidentes de Câmara, e eu acho que a gente aqui tem que ter aqui algum respeito por quem trabalhou para que as coisas acontecessem. E eu acho que foi muito indelicado. Ainda para mais, os 2 presidentes são do mesmo partido do que o atual presidente. Por isso, acho que faltou ali algum bom senso em relação a isso. Depois o primeiro-ministro vir são casualidades. O senhor sentiu-se mal, foi internado no Hospital de Santa Maria, é uma coisa que acontece, é uma chatice, vai ter que se andar ali a apagar a placa e mudar a placa, ou então vai lá ficar a placa de quem não vai inaugurar. Pronto, foi uma cerimónia que foi feita, pronto, correu bem. O ministro também, eu ouvi as declarações do ministro, enquadra-se mais ou menos com o Ricardo Araújo Pereira, porque na realidade questões essenciais nem foram pedidas, nem havia esse processo, nem havia os dossiês. E eu vejo que as câmaras organizadas são câmaras que sabem o que é que querem, têm os estudos, têm os projetos, têm tudo, aproveitam estes momentos para entregar às pessoas estes projetos e estas reivindicações, e têm substância. O dizer só porque sim é o que nós estamos habituados, e isto nunca traz nada, nem traz evolução nenhuma. Concordo plenamente, porque é preciso, eu concordo isso, eu já fiz isso com o Hospital Oeste Norte. Uma vez fui aonde? O Cavaco Silva veio, o professor Cavaco Silva veio a Óbidos, às Gaeiras, e eu levei um dossiêzinho. Foi num jantar em que vários foram nomeados comendadores. Não, eu não fui ao jantar, eu fui só a aproveitar a onda, e fui lá e levei uma cesta de vinho à senhora esposa do presidente, à primeira-dama, e levava num projeto concreto. Pronto, tenho aqui este projeto, ele levou, lá fez o que quis. Agora, eu acho que a Benedita era por exemplo, eu já ando atrás do Externato se calhar há anos, que se cria uma escola de empreendedorismo. Faz sentido. E pode começar, como o Nabeiro tem, com 7 anos, a desenvolver aos miúdos a criatividade, a imaginação e a possibilidade de quererem ser empreendedores. Isso faz muito sentido, porque a escola tem lá as suas disciplinas, mas uma escola de empreendedorismo pode ser frequentada por pessoas de 40 anos, 50 anos, tem lá as várias valências, as várias disciplinas, e as pessoas aí vão chegar a empresário. A Benedita precisa desenvolver esta cultura empresarial, porque há muita gente, é muito mais cómodo fazer uma carreira, como eu fiz, por exemplo, que também fui empresário ainda da altura, mas é uma carreira mais cómoda, é mais confortável do que ser empresário, tem mais riscos, mas depois também tem recompensas. Era isso que eu queria dizer, porque faz sentido o Externato e quando vem cá tal entidades a dizer assim, não, temos aqui este protocolo, vamos enviá-lo depois, ou vamos entregar aqui, e a Benedita dá um passo, e um passo para a Benedita do futuro é criar uma escola de empreendedorismo. Mas e a Task Force, como ele estava aqui a dizer, um gabinete técnico, Task Force Benedita 2040,
E isso é feito com pessoas da Benedita e será preciso recorrer a técnicos até pagos pelo Ministério da Cultura, que são parte integrante dessa equipa de projeto. Mas, por exemplo, pergunto-lhe se concorda com as declarações do Ministro da Economia, que considerou a Aleb um exemplo do investimento no crescimento do país. Acha que a Aleb é exemplo disso mesmo? Eu já estou aqui há uns anos e já ouvi muito Ministro falar e muita coisa. O Ministro diz o que as pessoas querem ouvir. Ele tinha que dizer aquilo, faz parte. Então, eles têm, há uma máxima que dá, há um código, vá. O Ministro, quando vai, tem que dizer, ele tinha que dizer que foi um projeto, ele estava aqui e dizia o quê? E é bom para a Benedita, isto é uma alavanca para a Benedita, mas também não vejo que o discurso é que possa acontecer. Quando o Ministro vem, até mesmo coisas depois são contrariadas logo a seguir, ele vem dizer o que as pessoas querem ouvir. Vocês querem, então pronto, eu estou aqui convosco. Então... É fácil saber o discurso do Ministro. A gente ia ao chat GPT. Vamos ao chat GPT e dizemos, vai ser inaugurado isto, o que é que eu hei de dizer? E vocês vão ver que não vai falhar muito do que eles dizem. Mas foi, continua a valorizar, foi bom essa deslocação, é bom este arranque, tudo isto tem alta positividade. Agora temos que saber fazer o arranque agora. Na altura criou-se a SICAP, não sei o quê, e CEL levantou-se a unir toda a gente, não sei o quê. Agora falta o passo seguinte, porque estas empresas tradicionais ou são realmente muito inovadoras e trazem design, trazem não sei o quê, ou a tendência é ficarem afogadas. Por exemplo, ontem explicava na televisão alguém ligado à Associação Industrial Portuguesa que as empresas que têm alto valor acrescentado em design, não sei o quê, essas empresas se o produto está muito valorizado, essas empresas não têm problemas com as taxas do Trump, está a ver? Agora, se é vinhos, se é isto, se é aquilo, se é coisas primárias, vão ter. Bruno, antes de seguirmos para as notas finais, pergunto-lhe ainda se acha que a freguesia da Benedita devia lutar por mais autonomia dentro do Conselho de Alcobaça? Não, o que eu acho que a freguesia da Benedita deve lutar é por mais descentralização de alguns serviços. Não é muitas vezes essa autonomia, porque a autonomia é uma coisa muito relativa, porque às vezes a gente confunde a autonomia com a entrega de verbas. Eu acho que a questão tem mais a ver com a descentralização de serviços. Há serviços que, se conseguirem se resolver na Benedita, e hoje informaticamente é possível isto tudo, e não ter que me dirigir à sede do Conselho para resolver um conjunto de situações, faz mais sentido. Por isso, o que eu acho que faz sentido é alguma descentralização de serviços. Relativamente a questões de autonomia, eu acho que às vezes é muito relativo, porque é assim, nós também temos que perceber qual é a posição do Presidente da Junta, qual é o vencimento de um Presidente de Junta, ou seja, ele já faz tanto que, se tiverem a atribuir ainda mais serviços, às vezes as coisas não vão funcionar melhor. Acho que deve haver, é assim, uma maior descentralização de alguns serviços e também a descentralização de algumas verbas que vão permitir esses serviços para as coisas funcionarem melhor. A afirmação de um território não é por títulos. Ainda hoje Sintra é uma vila. Sintra é uma vila e é o terceiro concelho mais populoso do país, Lisboa, Porto e Sintra. E então acontece o seguinte: a medida deve-se afirmar dentro do percurso que já fez e agora evoluir. Fazer um upgrade do que temos. A Benedita hoje secou, é como o eucalipto, o que é cá hoje em Alverninha. Ainda hoje passei em Santa Catarina, é lá a prisão, está lá o edifício da prisão. A Benedita nunca teve prisão, nunca teve foral. Sim, a Alverninha era maior. Mas atenção, em relação aos títulos, deixem-me aqui dizer uma coisa. Eu sempre defendi que a Benedita, a certa altura, de acordo com a lei anterior, até tinha facilmente capacidade para poder chegar a uma cidade. E não era difícil, porque os critérios na lei de cidade eram um decreto-lei de 86. A Benedita, com alguma facilidade e alguma boa vontade, até se integrava. Eu lembro que na altura era miúdo, estava na Assembleia de Freguesia, eu levantei essa questão e algumas pessoas, até posso chamar alguns velhos do Restelo, chegaram e disseram: isso não faz sentido, mais vale sermos uma vila grande do que uma cidade pequena. A verdade é que quando vieram os fundos comunitários, não foi agora estes últimos, os outros vieram para a requalificação das cidades. O que quer dizer que, se a Benedita tivesse chegado ao galardão de cidade, tinha tido um investimento brutal a nível de requalificação de tudo o que era aqui internamente. Por isso, às vezes há galardões que podem fazer sentido de acordo com os critérios que poderiam vir relativamente aos fundos. Mas pronto, isso já passou. São comboios que a gente já não consegue apanhar.
Pronto. Agora vamos apanhar outros comboios. Fui deputado municipal e um dia disse lá, até comparativamente à medida que Alcobaça, que era uma aldeia, queria-me comer vivo. E é uma aldeia, Alcobaça não passa de uma aldeia. O título diz-me pouco. Antes das despedidas, vamos então ainda passar pelas vossas notas finais e aproveito e começamos já aqui pelo José, notas finais. Eu voltava outra vez ao problema da adolescência. Eu próprio, através da Universidade Sénior, estamos a propor que o Externato faça uma conferência sobre esta temática, trazendo pessoas especialistas, psiquiatras, neurologistas, pessoas uma pessoa que fez um site que é Não Partilhes, e acho que os pais devem estar muito vigilantes. Eu queria essa conferência, propô-la para maio, mas o professor Nunes já disse que este ano já há um bocado de saturação, que será para o ano, mas ela é muito urgente. E também deixava um bocado para os pais. Os pais não podem ser dominadores, mas têm que estar muito vigilantes. Como eu disse já aqui, os filhos estão no quarto, a poucos metros, e podem estar a milhares de quilómetros de distância. E deixava também uma coisa que eu já no Externato já falei, volto a falar, é que se cria uma escola de pais. Faz parte das escolinhas várias temáticas, esta aqui do empreendedorismo, escola de pais, porque hoje é muito mais difícil ser pai, que eu fui há 30 anos e que o meu pai foi há 60 ou 70, está a ver? E as pessoas, é muito difícil. E as pessoas, é uma chatice, os filhos são um mimo, é muito bonito, mas depois é muito chato, para não dizer traumatizante, perder um filho aos 12 ou aos 13 anos, porque ele já não obedece, porque ele só quer redes sociais, porque ele já nem quer sair de casa, etc. Bruno, notas finais. Eu vou agarrar aqui no tema do José Serralheiro relativamente à questão da adolescência. E o que acontece é, eu trabalho muito com jovens, e eu sempre tentei mais ou menos modernizar-me e acompanhar-me e tudo, e mais ou menos sempre fui vendo, e sempre achei que as novas gerações trazem sempre coisas novas, melhores, vão tendo maiores desafios, vão trazendo coisas melhores, mas a verdade é que nos últimos 2, 3, 4 anos, e isto está ou a minha geração já está a ficar com um gap muito grande, ou estou a ver isto aqui com uma evolução muito, muito diferente. E o outro dia alguém dizia uma coisa, e é verdade, que é, a gente ensina aos filhos a não falar com estranhos, mas depois estão num quarto e podem estar fechados no quarto ao lado a falar com estranhos e a gente nem sabe o que é que está a acontecer. Esta questão da privacidade dos jovens em terem estas máquinas que se abres a porta para o mundo, falam com quem quer e tornam-se vulneráveis porque eles ainda não têm as ferramentas psicológicas que necessitam para saber entender isto. Os pais que também pensam que são modernos, mas na realidade já foram muito ultrapassados porque esta geração andou muito depressa. Porque eu não estou a dizer que as redes sociais, para algumas pessoas as redes sociais é uma modernidade, quer dizer, o Facebook tem 21 anos, 22 anos, quer dizer, já não é assim uma modernidade. O que começa a ser modernidade é a forma de utilização destas redes sociais. E então hoje em dia começa-me a assustar um bocado, que é o que estava aqui a ser dito, que é os pais não estão preparados para esta evolução, os próprios crianças não estão, os educadores também não estão, porque durante anos viram isto como uma questão afora. E também há aqui outra situação, que é pequenos casos pontuais que sempre existiram, facilmente ganham grandes dimensões exatamente pela a forma de divulgar que muito rapidamente acontecem. Porque sempre os jovens foram irreverentes e fizeram coisas diferentes. A diferença é que muitas vezes antes não se sabia e hoje sabe-se tudo. E hoje até fazem gosto em mostrar o que é que estão a fazer para criar. Então hoje temos dois mundos e duas realidades, que é a realidade real e a realidade virtual, e elas andam a par. E a gente ainda não sabe lidar com isto e é muito difícil. Então, para uma geração que quando nasceu não havia telemóveis e só havia televisão a preto e branco, tudo isto foi uma evolução muito rápida. Pronto, e deixo esta reflexão para as pessoas refletirem, e acho que aqui faz falta que alguns psicólogos, algumas pessoas venham ajudar
as crianças, os pais, o ambiente familiar, porque muitas vezes as pessoas precisam disso. E é assim que fechamos mais um Paradoxo Local, hoje com Bruno Letra e José Marques Ralheiro. E como tudo o que é bom acaba depressa, também o nosso programa vai chegar ao fim. Na próxima terça-feira terá lugar a última emissão desta primeira temporada do Paradoxo Local. Nós vamos aproveitar as férias da Páscoa para nos retirarmos e descansarmos um pouco. Quanto a si, pode sempre recuperar os programas passados no YouTube, Spotify e Apple Podcasts. Assim, temos encontro marcado na próxima terça, às 22 horas, para uma última análise ao outro lado do Oeste. Até lá, fique bem. Paradoxo Local, o outro lado do Oeste. Terças às 22 horas, com repetição ao domingo ao meio-dia. E a qualquer hora em podcast em beneditefm.pt.